Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre acidentes com animais peçonhentos, os possíveis acidentes, como evitar e o porquê isso ocorre, principalmente nesta época do ano. E para isso nós estamos recebendo em formato virtual o Cláudio Maurício Vieira de Souza. Ele é biólogo do Instituto Vital Brasil. Tá no Rio de Janeiro, Cláudio? Seja bem-vindo. Isso, no Rio de Janeiro. Obrigado, eu que Direto do agradeço o Rio. convite. Valeu, direto do Rio de Janeiro para dividir um pouquinho a experiência e falar sobre esse assunto que a gente falou. Cláudio, muito obrigado primeiramente por ter aceitado e estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Nós temos alguns dados aqui interessantes. De acordo com a Prefeitura de Bauru, de janeiro a agosto desse ano, nos 6 primeiros meses, já foram registrados aqui na cidade 244 acidentes com animais peçonhentos, sendo 199 com escorpiões, 15 por aranhas, 10 por abelhas, 8 por serpentes e 5 por lagartas. Mas nessa época do ano, e é por isso que a gente trouxe o Cláudio aqui, começa a esquentar. A gente vai viver agora o verão e as temperaturas aumentam. Cláudio, qual é a relação do aumento de temperatura com esse tipo de acidente? Existe essa relação na realidade? Existe, essa relação está muito bem demonstrada nos estudos epidemiológicos no Brasil e em outras partes do mundo. Na verdade, a gente tem dois fatores que levam a esse aumento observado nos meses mais quentes do ano. Primeiro, é que o aumento de temperatura aumenta o metabolismo e a biologia geral dos animais peçonhentos, né, que são de vários grupos zoológicos. E aí você vê eles indo mais a campo, procurando mais alimento, procurando parceiros para reprodução e mais abrigos. Por outro lado, também é nos meses mais quentes do ano que as populações humanas aumentam suas atividades ao ar livre. Então, o pessoal vai acampar, vai fazer trilha, vai para a praia, ou vai ocupar aquela casa de balneário que fica desocupada a maior parte do ano, e aí então aumenta os contatos entre os humanos e os animais peçonhentos em geral. Existe algum tipo de animal que a gente vê aqui pelos dados, inclusive, né? Antes da gente começar a gravar, você até estava explicando. Os escorpiões, por exemplo, foram 199 acidentes só em 2022, nos 6 primeiros anos, enquanto que outros animais têm um pouco menos, e agora a tendência é aumentar. Por que essa diferença entre o escorpião e os outros animais? Existe algum tipo de animal peçonhento que é mais suscetível agora à mudança climática? Sim, sim. Esses dados que você mostrou de Bauru, eles refletem uma situação dinâmica que a gente observa no Brasil. Realmente, os acidentes por escorpiões, desde ali dos anos 90, começaram a superar os acidentes com serpentes, e hoje eles são majoritários no Brasil e em São Paulo isso não é diferente, né? O que que acontece? Os escorpiões perigosos brasileiros, eles têm uma característica de reprodução e de ocupação do ambiente que favorecem com que eles se antropizem, ou seja, eles passam a viver dentro das casas das pessoas. E a casa da pessoa, ela amortece as variações de temperatura, o que protege, entre aspas, né, esses animais e favorece que eles mantenham contato com humanos ao longo de todo o ano. Então, quando a gente olha só a questão do escorpionismo, a gente vê que essa variação ao longo dos meses dos meses quentes do ano, ela é mais moderada do que os outros animais. Ao contrário, por exemplo, das serpentes. Quando a gente olha os acidentes com serpentes no Brasil, a gente ainda observa essa variação bem mais marcada ao longo do ano, o que demonstra que elas são mais suscetíveis a essas questões das mudanças das estações. Agora, a gente vive um processo dinâmico também, que são as mudanças climáticas. E as mudanças climáticas, elas estão embaralhando esse jogo de cartas completamente, né? A gente vê já algumas questões pelo mundo onde esse comportamento tem mudado por conta dessas variações. Uma outra questão que a gente pode associar esses dois fenômenos, tanto as variações das estações do ano quanto as mudanças climáticas, é a questão dos desastres, né? Está bem demonstrado também que, principalmente as enchentes, as cheias, que são mais comuns no período mais quente do ano, favorecem muito o aparecimento de serpentes. A gente ainda não tem esse tipo de estudo para aranhas e escorpiões, por exemplo. Maravilha. Cláudio, com relação a gente fala acidente, o que é considerado um acidente? Por exemplo, você falou aí que agora nessa época do ano a gente começa a fazer trilha, ir para a praia. Encontrei uma serpente lá, uma cascavel, por exemplo. Encontrei ela de longe. Isso é considerado um acidente?
O que a gente pode entender como um risco? Eu queria que você explicasse para a gente essa relação de um encontro com um animal peçonhento. Até onde Uhum. ele pode ser saudável, né? Porque você vê um animal é bacana, tem gente que gosta de apreciar a natureza, mas até onde vai esse risco? Até onde pode ser considerado um perigo para o ser humano? Bem, na verdade, a gente usa o termo acidente porque realmente, do ponto de vista do animal, eles evitam ao máximo tanto a presença quanto usar o veneno deles para causar um envenenamento que não vai refletir para ele em capturar alimento, porque os venenos, quer seja de todos esses grupos que a gente falou agora de animais, né, ele tem essencialmente uma função alimentar para ela capturar o seu alimento, digerir o seu alimento, e venenos são compostos biológicos muito complexos. Por isso, o animal evita ao máximo usar o seu veneno. Agora, quando o ser humano está em presença desses animais, a primeira medida que eles tomam, aqueles que podem, fogem. Aqueles que não podem, tentam se dissimular no ambiente, se mimetizar, se camuflar no ambiente. Né? Alguns até, como os escorpiões, podem entrar num estado de paralisia que parece que ele está morto, né? O que a gente chama de tanatose. Então, a gente sempre aconselha, em presença de um animal peçonhento, jamais tente capturar o animal. Né? Somente pessoas que tiveram treinamento específico podem capturar esse animal. Além do que, no Brasil, isso é considerado crime, porque eles são protegidos pela lei de fauna. Né? Então, o que acontece normalmente é muito mais uma ação ativa do ser humano em contato com esse animal e uma defensiva do animal para causar envenenamento. E aí, então, a gente tem, por isso a gente usa esse termo do acidente por animal peçonhento. Não é uma coisa, o animal não vai sair da toca dele, do abrigo dele, para vir picar uma pessoa. Isso é muito raro e quase nunca acontece. Tanto é que a maioria dos acidentes com aranha, com escorpião, é principalmente quando a gente comprime esse animal contra o corpo, dentro de um sapato, numa calça, na roupa de cama, né? E em serpentes também, a gente vê que a grande maioria dos envenenamentos ocorre em pé e perna, quando as pessoas estão passando próximas ao animal ou pisam o animal, e aí então, em caráter defensivo, ela vai picar, né? Então, observar o animal muito saudável, de preferência, sempre levar essa informação a um órgão público de saúde para a gente saber como é que está o comportamento da fauna em determinado local. Perfeito. Acho que até é redundante a gente falar isso aqui, mas como orientação serve para quem está ao ar livre, encontra um animal, uma serpente, por exemplo. Eu até vi um vídeo esses dias, uma pessoa que encontrou, ficou parada, a serpente passou por ela, não fez absolutamente nada. Mas às vezes a primeira reação, às vezes alavancada pelo medo da pessoa, é tirar uma pedra, é pegar um galho e tentar espantar esse animal. É aí que ele vai Hum. atacar, né, Cláudio? Exatamente, é aí que ocorrem os acidentes. Normalmente os acidentes ocorrem principalmente com aquelas pessoas que vão tentar se desvencilhar do animal sem a técnica adequada, sem o procedimento mais correto, né? Agora, as pessoas elas têm essa tendência, a relação dos animais peçonhentos com seres humanos ela é muito complexa, né? Tem as pessoas com aracnofobia, por exemplo, que em presença de uma aranha, até mesmo sem perigo, são capazes dos comportamentos mais inexplicáveis, né? Agora, tem que se tratar isso com calma. E esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui é fundamental para que as pessoas se tranquilizem quanto à presença desses animais. São animais como quaisquer outros, né? São dotados de beleza, têm o seu papel na natureza, mas como eles são perigosos, eles devem ser evitados. Agora, a gente falou principalmente de serpente na natureza, mas e em casa? Agora é a Uhum, época que começa, né? Quem tem terreno, o que a gente chama de terreno baldio, terreno que não foi uhum. construído ainda, às vezes com entulho, ou mora perto de algum lugar que tem acúmulo de entulho ou lixo. Como a gente falou no começo, agora nessa época os animais começam a sair procurar alimento, procurar acasalamento e acabam parando na casa das pessoas. É, Uhum. você está no ambiente do animal é uma coisa, agora você receber esse animal no seu ambiente, seja ele uma serpente, uma aranha, um escorpião, o que as pessoas devem fazer nesse caso? E tem alguma forma de evitar que esses animais invadam o seu domicílio? Ah, tem algumas maneiras de prevenir o acidente com esses animais. Elas estão no ambiente doméstico, né? Ou peridoméstico. Na verdade, a gente tem uma série de intervenções ambientais
retirar o lixo, evitar o acúmulo de insetos e roedores, cuidar das áreas úmidas, cuidar bem do jardim, cuidar muito dos vasos de plantas, evitar que tenha frestas, buracos, entulho, material de construção, onde esses animais possam entrar e proliferar. A gente encontra uma lista bastante completa dessas questões no site do Instituto Vital Brasil. Pode ser consultada lá para a população, para a gente não tomar muito tempo aqui. Quem mora nessas regiões assim mais próximas, mais periféricas da cidade, ou que tem áreas silvestres no entorno, tem que redobrar essas medidas. No entanto, a gente aqui no Instituto Vital Brasil, a gente já retirou jararaca de vaso de planta em playground de prédio na zona sul daqui do estado. A gente tem monitorado o aparecimento de escorpiões em prédio de alto luxo ao redor ali da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, essa não é uma situação impossível de acontecer. É pouco provável, mas acontece com uma certa presença. Então, esses cuidados de intervenção ambiental, eles são fundamentais para a gente ficar monitorando, especialmente depois de alguma intervenção, como obra, grandes compras, que a gente transite com madeira, né, móveis, essa coisa assim, esses animais podem ser transportados para dentro da nossa casa. E aí, se a pessoa localizar um animal, um escorpião em casa, uma aranha, ou até mesmo É, como o é, Cláudio é falou, uma sempre bom. jararaca, que você faz? É sempre bom evitar se expor ao acidente, se expor ao risco. Se for possível deixar o animal e fazer uma reclamação, uma denúncia ao órgão ambiental da sua prefeitura, isso é fundamental, porque dentro do Sistema Único de Saúde, as prefeituras elas têm que organizar os sistemas de vigilância em saúde. E naquelas áreas, como aí em Bauru, onde os acidentes por animais peçonhentos são uma rotina, eu acredito que as autoridades locais elas já tenham organizado algum tipo de, de estratégia de enfrentamento para isso. Outros órgãos que ajudam, de acordo com a realidade local, são o Corpo de Bombeiros, a própria Polícia Florestal, a Polícia Ambiental, às vezes a Guarda Municipal, algum órgão público ele deve ser acionado para a remoção desses animais. Eu aconselho as pessoas a procurarem esses órgãos nas suas prefeituras. Agora, evitem ao máximo a exposição própria ao acidente. A gente sabe, principalmente hoje, que na internet tem uma série de tutoriais, de ensino, de cursos, essa coisa para contato com animais peçonhentos. Eu vejo isso com muita ressalva. Eu acho que a população que não recebe treinamento adequado, ela não deve se expor ao risco. Muito bem, Cláudio. Só vou pedir mais uma orientação aqui para você com relação a essa questão do acidente doméstico. Nós tivemos recentemente, estamos gravando esse material em novembro de 2022, mas recentemente, algumas semanas, um garoto de 7 anos foi picado por um escorpião na cidade Uhum. de Anhembi, que fica aqui na região de Bauru, Botucatu, e infelizmente ele morreu. Qual é a relação dos pais orientarem as crianças com relação como fazer, como proceder, como orientar as crianças para que eles não sejam, eu vi um bichinho ali, puxa, é tão bonitinho, parece uma coisinha inofensiva e vai lá e acaba sendo picado. Existe algum tipo de Uhum. trabalho que pode ser feito em casa dos pais e crianças para evitar esse tipo de contato, Cláudio? Pode não, deve. Assim como a gente ensina as crianças a não botar o dedo na tomada para não tomar choque, a presença desse tipo de animal, ela é muito perigosa, especialmente com crianças. Assim, o veneno do escorpião mais perigoso que tem no Brasil, ele tem uma ação muito potente, muito rápida sobre o corpo de crianças. Para idosos também, para pessoas que têm problema respiratório ou cardíaco também, mas o principal grupo da população que fica exposto ao risco do acidente grave por escorpião são as crianças. Só que por conta daquela outra questão que a gente falou no início, né, dos animais usarem o seu veneno com uma certa parcimônia, muitos acidentes com escorpiões eles são só leves. O que levou a população a acreditar que o envenenamento por escorpião não mata, o que não é verdade. Acidente com criança, ou mesmo a suspeita de acidente com criança com escorpião, deve-se procurar levar o acidentado o mais rápido possível para o socorro médico. Assim, eu estudei os óbitos por escorpião aqui no estado do Rio de Janeiro e as crianças elas demoraram muito tempo até chegar ao atendimento, né? Tomaram soro, mas aí já era já era tarde demais. Então tem que se fazer isso. A primeira questão, picada por escorpião em criança ou
suspeita de picada de escorpião em criança, procurar socorro médico o mais rapidamente possível. E assim como você tem que ter essa lista das medidas preventivas, também é ter sempre próximo o endereço dos locais de atendimento médico, que também pode ser encontrado no site lá do nosso instituto. Agora, quanto à questão de prevenção, é uma questão de educação em saúde. Assim como a gente ensina hábitos de higiene para as crianças que vivem nessas regiões onde o escorpionismo é uma questão importante, a gente tem que ensinar a não pegar no bichinho, falar que ele é perigoso, que ele morde, que vai causar doença, vai causar o dodói, né? Para envolver as crianças na sua própria autoproteção. Assim, a gente trabalha em alguns lugares aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, onde o contato de crianças com escorpiões ele é naturalizado. As crianças brincam com o escorpião como brincam assim com lavadeira, com libélula, né? E a gente procura trabalhar também as famílias e as escolas para colocar esses animais como um risco biológico para as crianças. Então, é monitorar o comportamento dos filhos e ensinar a eles que eles são animais perigosos e que devem ser evitados. Não pode brincar com esses bichos, não. Muito bem, aproveitar a internet, todo mundo hoje em dia tem celular, pega uma fotinho, ó, esse aqui é o escorpião, ó, esse aqui é perigoso, esse rabinho dele aqui pode picar, e assim envolver a Isso criança mesmo. para ela ficar atenta e alerta. Aqui em Bauru, o Cláudio citou várias vezes aqui que é importante chamar o sistema, o serviço de controle de zoonoses. Aqui nós temos um serviço, o CCZ, e ele pode ser acionado pelo telefone 14 3103 8050. Já em caso de acidente, de picada de escorpião ou de serpente, o telefone é do SAMU, 192, para o socorro o mais rápido possível. Cláudio, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, dividir o seu conhecimento. Eu não sei se ficou faltando mais alguma orientação, se você tiver mais algo a acrescentar, fique à vontade e obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria agradecer e, por último, reforçar uma questão. Assim como a internet tem essas informações que são fundamentais dos serviços de saúde, na internet também tem muita coisa duvidosa. Então, assim, caso queiram se informar acerca desses assuntos com animais peçonhentos, procurem os sites oficiais, o do Ministério da Saúde, do Instituto Vital Brasil e aí em São Paulo também o do Instituto Butantan, né? E lá vocês vão ter informações que são úteis e seguras para o seu socorro. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, e parabenizar pela iniciativa de falar sobre esse assunto. Muito obrigado ao Cláudio e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e a sua companhia. Até a próxima.